Olá, este é o podcast A Face do Faces, que é um conteúdo complementar ao documentário A Face do Faces, a história por trás da arte. Este projeto é uma realização da Lei Paulo Gustavo, através do Governo Federal, com o apoio da Prefeitura da Estância Turística de Salto. Meu nome é Matheus Almeida, sou o diretor do projeto e o que você irá ouvir a seguir é a entrevista que realizei com Arilton Assunção, fundador e diretor da Faces Ocultas Companhia de Dança, para o documentário. Eu peço para os meus bailarinos, não só do Faces, quando eu vou trabalhar em outros lugares, e uma coisa que é muito difícil, esse meu pedido, que eu tento também, fazer de cada ensaio uma apresentação. Se emocionar, se permitir, deixar essa magia acontecer. Eu tento também, claro, que não é que eu escondo as lágrimas, escondo a emoção, não é isso. Mas eu gosto de me emocionar no ensaio, eu gosto de me emocionar na montagem, de ver o processo, né? Porque senão fica muito chato, senão você fica... Sei lá, imagina que você trabalha 3, 4 meses para uma apresentação. Então você vai se emocionar um dia só e os outros 4 meses faz o quê? Um tédio, né? Porque é muito puxado, é muito puxado, né? Então, eu acho que tem trabalhos que eu não me emociono tanto assistindo e ensaiando, entendeu? Trabalhando com ele nos ensaios, no processo, nas viagens, entendeu? Então, mas que são, né? E eu acho que alguns, para mim, falam mais, né? Se tiver que escolher. Então, o Rubras, ele não tá... Ele tá mais baixo nessa escala, entendeu? Que é um trabalho que nós fizemos os 10 anos do Faces. Que ele é um show, entendeu? Ele é um show, ele é bonito, né? Então ele fala do sangue, fala da paixão, fala do vermelho, fala do nascimento, ele fala dessas coisas, né? Então, na verdade, eu peguei a cor vermelho para falar o que essa cor... Quais são as emoções e sensações que essa cor traz, onde ela está representada. E com músicas do Cirque du Soleil. Mas quem assiste, nossa, tem gente que fala, é o melhor, nossa, né? Que legal, né? Bon Voyage, também ele é que eu faço uma viagem lúdica a Paris, né? Dentro desse Paris caixinha de música, essa Paris carrossel de parque de diversões, essa Paris, né? Então eu fico muito ali dentro desse lugar, né? É fofinho, eu falo que parece, dá vontade que parece que são esqueci, não, tem essas balinhas coloridas, né? Parece um confete, né? Dá vontade de comer, né? Então, não deixa de ser uma sensação, né? Mas eu gosto dos trabalhos que vale, né? Então, eu gosto dos trabalhos mais polêmicos, né? Às vezes eu tento fazer coisas sem ser, mas também não sei se eu faço... Acho que tá tão comigo, né? Tão do meu cotidiano, que acaba saindo. Então, quando eu vou ter que montar coisas para outros lugares, tem uma dificuldade. Ainda mais quando é para a escola, no sentido de... que tem que agradar, entendeu? Agora mesmo vou fazer uma viagem, vou montar, e aí... Nossa, eu sempre monto, já fico com a ideia muito rápido, e eu tô travado, porque, sabe, uma coisa sobre o quebra-nozes, eu queria fazer um negócio diferente, entendeu, né? E, aliás, eu fiz uma versão dos ratos de quebra-nozes, e que são realmente ratos de esgoto. Então eu falo exatamente, e eles vêm com pastas na mão, assim, políticos, né? Com dinheiro saindo do bolso, sabe? E eles têm uma roupa toda rasgada, como se tivesse saído do esgoto, e tem uns rabões, umas cabeças, assim. Muito legal. Dancei ele no Rio de Janeiro, para uma escola, e tô tentando vender essa mesma versão para uma escola agora, em dezembro, né? De fazer desse jeito, né? Mas aí, claro, eu tenho as minhas paixões. Então, poemas, né? Eu gosto demais. A trilha mexe muito comigo. Cisne foi um momento muito dessa minha transição, né? De bailarino para diretor, né? E dessa coisa do porquê não o Faces, né? Tanto que a cena do final que os meninos estão nus, né? Eles tiram a meia, né? Eles dançam com a malha, eles rasgam, tiram aquela meia, significa eu dar a minha pele, não tem mais o que dar, porque o talento tá dentro, a capacidade tá dentro, o seu conhecimento, então não tem, é a pele, né? Vira quase uma coisa de ditadura mesmo, né? Viu? Tá na minha cabeça, você vai dar choque e tudo mais, mas tem coisa que não tem como te devolver,
né? Então o Caesar, ele vem muito assim, né? Então o Caesar é essa dor de se você trocar de pele, doar a sua pele. Carme, o nosso Carme, todo mundo, é Carme de Bizet. A gente, é as castanholas, a Europa, a gente vem com o pé no chão, fazendo taconeio, que é o passo de flamenco, mas falando do feminicídio. Ela foi morta pelo cara um soldado que queria ficar com ela falou não. Pronto, bastou, matou. Né? E as pessoas ficam romantizando. Ai, que lindo. Não é lindo. Né? Nosso Romeu e Julieta, pobre e rico, não vai casar. Então, conta bem essa, nosso Romeu e Julieta. Aí, Donos da Terra, dos nossos povos originários, que eu adoro, queria remontar, dançar de novo. Quatro Paredes, que fala do samba, o samba do morro, o samba raiz, né, as dificuldades das lavadeiras que desciam as ladeiras com lata d'água na cabeça, né? Então não é a nega maluca do carnaval que tem um pavor daquilo. Então, acho que quase todos os trabalhos nossos, né? Eu lembro quando eu fiz o Código de Barra, e a concepção e a composição coreográfica do Código de Barra era movimento pelo movimento, o que eu sou muito contra. Mas eu queria experimentar, né? Não, gente, vai ser passos de capoeira, que até o Márcio Guinin que me ajudou, passos de dança contemporânea com as suas bases, e as barras de ferro do balé serão esses obstáculos. E eu tenho uma aula que a gente está tentando patentear com o nome de barra suspensão. Então, usando esses movimentos da aula de barra suspensão. Então, seria movimentos de aula de capoeira, de aula de barra suspensão com música. Aí eu apresentei, nossa, quando acabou, tem uma cena simples, que é um quadrado, o Vinícius fica correndo em volta, dentro desse quadrado, alguém chega e abre, ele para, olha, não sai e fecha esse quadrado. Matheus, todo mundo falou disso, entendeu? Que levou as pessoas assim, as pessoas foram viajar, tipo, nossa, o que eu faço com a liberdade? Não sei. Às vezes é melhor ficar aqui dentro, às vezes aqui é mais seguro, sendo bom ou ruim. As pessoas piraram, trouxeram e eu não tinha, eu só queria o Vinícius correndo. Né? Então, acho que o Ari, o Arilton e os intérpretes do Faces, seja eles o tempo que eles estejam na companhia ou depois, tá tão ligado uma coisa com a outra, né? Da gente falar um pouco da gente, e quando a gente fala da gente, saem algumas verdades do outro também, entendeu? Né? As pessoas se identificam, né? Então, eu gosto de todos, assim. Tem alguns, como eu disse aqui, alguns eu tenho uma... cada um me leva para um momento, né? Cada um me leva para um momento. Eu tenho muita coisa que fala de noiva, olha que loucura. Não sei se eu queria ser casada de vestido, ou se eu fui uma noiva em outra vida, uma noiva Nelson Rodrigues, que geralmente todas deles morrem no final vestidas de noiva, são assassinadas vestidas de noiva. Mas eu tenho vários trabalhos que tem noiva. No Geni tem noiva, que é o último que eu fiz, foi Geni tem noiva. Poemas tem noiva. Romeu e Julieta tem cena de noiva. Nupcial tem noiva. Maçã de Eva tem noiva. Acho que... Não sei se eu esqueci de alguma. Quer dizer, você vê? Eu tenho 5 ou mais peças que tem e momentos muito marcantes mesmo a figura da noiva, né? Tem uma frase no Zizi Croquetes, né? Que é isso, né? Que pergunta se são homens, são mulheres, travesti, né? E eles falam, não, nós somos gente. Nenhum nem outro, gente, né? E é isso que você falou, nem bonito. No Geni eu disse isso para o elenco. Olha, aliás, eu sempre digo isso para o elenco, quando eu percebo, às vezes, até que eles não estão tão contentes ali, né? Porque tá tudo aí para você ver. Às vezes você acha, é a grama do vizinho, né? Vai fazer, vai, segue, então. De repente, porque eu gosto, acho tão bonito dançar com aquela roupa. Então, eu não vou fazer com aquela roupa, porque não é isso que você falou. Não sei se é uma crítica, uma fala, mas é alguma coisa que eu estou mexendo, né? Eu estou mexendo. Então eu sempre falo, gente, veja o que vocês querem fazer, o que vocês acham bonito, porque às vezes o que eu estou fazendo não é. Às vezes não. Eu não sei fazer o bonito. Acontece, é diferente. Entendeu? Acontece. Para algumas pessoas fica lindíssimo. Entendeu? Uma pessoa arrastando uma cadeira com uma calça social rasgada, sem camisa. Né? Então o que tem de bonito nisso, né? Então... Você sabe que, olha só, que Vidas Secas não tá também num dos rankings. Sério. Eu comecei a prestar atenção agora, finalzinho da circulação. Gosto muito, mas eu fiz
fragmentos, frases do que nós temos no Vidas Secas hoje do Faces, em outros 2 lugares. Então, primeiro eu fiz no Rio Grande do Sul, numa companhia chamada Malma, o espetáculo chamava-se Rougai, chama-se Rougai. Até tinha um projeto que era o Boticário na Dança, do Boticário. Você chegou a ver isso? Nossa, muito legal. Acho não tem mais. A Boticário deu muita verba para várias companhias de dança. E lá eles foram contemplados 2 vezes. E aí fizeram pequenas circulações, era dentro do estado do Rio Grande do Sul, e para a produção e tudo mais, né? Então, já era uma companhia que eu conhecia. E aí eu fui trabalhar lá. Então eu fiz umas cenas, entendeu? Que tem. Tanto que aquele dueto da Rede, eu criei lá primeiro. É inédito lá. Não é... Lembra, claro. 2 pessoas virando o tempo todo com pau, com a Rede. É muito forte aquela, né? Então aquela estrutura é. Mas a coreografia em si dos 2 bailarinos mudou muito. Mas eu criei lá. Depois eu fiz Morte e Vida Severina em Bauru, para a Companhia Estável de Bauru. Eu trouxe algumas cenas de lá. Então, essa coisa da cabeça do boi, eu trouxe... Minto, eles faziam tudo com a mão no Sul. Quando eu cheguei em Bauru, eu acrescentei as cabeças de boi que a produção trouxe, conseguiu as cabeças do boi. Depois eu fiz aqui com Faces, um trabalho pequeno, ali no Espaço Barro Júnior, inclusive, que foi a nossa versão do Vidas Secas. Perdão, do Morte e Vida Severina. Porque nós temos o grupo experimental também, né? O núcleo experimental Faces Ocultas. Que eu quis juntar, quando eu conheci a Elis, que a Elis veio trabalhar com a gente, Rodrigo Estopa, o Marcelo Malaquias, um pessoalzinho, uma galera do teatro veio trabalhar com a gente. Que eu queria experimentar dança, teatro e música. E aí, então, surgiu mais umas ideias. E aí, quando veio agora o Vidas Secas, eu trouxe essas fotografias que eu acho muito bonitas, entendeu? Desses 2 outros lugares que eu fiz o trabalho. E aí eu trouxe para a cena, né? Olha que loucura, volta lá a coisa do dinheiro, né, Matheus? Quando você não é acostumado, você não sabe muito bem o que fazer. Tem prazo para entregar as coisas, né? Então, o Vini, que trabalha maravilhoso, Ari, ó, você tem prazo para as coisas, entendeu? Então você tem que decidir figurino. Você tem que decidir cenário. E eu não me vinha, porque como nunca... Entendeu? Então, de repente, é isso que eu acho que eu me bloqueei no Vidas Secas. Tá, é lindo aquele fundo branco, aquele sol, que a luz do Luiz Coelho, né? Também um amigo da gente. Eu chamo ele de filho, é um parceiro. Né? Não é só... nossa, o Luiz está com a gente desde quando ele me conheceu. Eu lembro que eu conheci ele exatamente numa cabine de som. Olha, ele falou, eu quero fazer a luz para vocês. Eu vi o ensaio e eu quero fazer a luz para vocês. Nós éramos um grupinho competindo no festival e ele era o iluminador do festival. E a partir dali que começou a nossa paixão até hoje, né? E, então, sempre que ele pode, com ou sem verba, com ou sem cachê, o Luiz está aqui, entendeu? Outros também, Valmir, o Emerson. Então, são pessoas que sempre colaboram, né? Muito bem. E aí, então... Eu acho bonito, Matheus, mas eu ainda não sei se é aquilo que eu penso como cenário. Entende? Não cheguei lá. Eu preciso dançar mais ele, preciso ver, entendeu, né? Na última circulação, nas últimas 2 apresentações, eu pensei, nossa, essas tramas que fingem esses cactos, esses galhos, essa caatinga, de repente, na hora que traz o final, essa lycra vir junto, sabe? Como se fosse uma coisa grudenta, né? Uma gosma, né? Então eu também estou com essa ideia que esse cenário se mova durante o trabalho. Que os bailarinos comecem a mover esses cactos, né? Essa caatinga, né? Esse cenário vai mudando. Então são ideias que, assim, a rápido prazo, ó, tem que amanhã fazer. Tá bom, então fundo branco, põe uma areia, que era uma estrada de areia, e o cenário, o sol, que falou muito, vai mudando de manhã, tarde e noite e volta a amanhecer, né? O Luiz teve uma ideia genial, né? Mas não tá... Não tem o primeiro, mas não tá entre os 5. Não tá na minha galeria de destaque ainda, não tá. Aí eu tenho vários primeiros que não dá pra dar primeiro pra todo mundo. Aí eu tenho vários primeiros, né? CIS 64, Poemas, Pagador de Promessas, eu tenho... O Pagador mexe... Olha, só de falar, mexe muito comigo. Mexe muito comigo, demais, demais, demais. Eu nem sou católico mais, mas me traz isso, né? Da minha avó católica, mas o jeito de ser
espiritualizada, né? Eu nunca escutei na minha casa, nem pela minha mãe, por ninguém. Meu irmão, mas ele é padre, mas que também é um fofo, ele tem todo um pensamento também que a gente pensa muito. O que eu tô querendo dizer, quando fui pensar em Pagador de Promessas, ele me leva, Matheus, lá atrás, Costela, periferia, de lá que saiu as grandes bailarinas que trabalharam comigo, que foi Márcia Milanese, Poliana e Fogaça. Para mim, hoje, de mulher, são as duas melhores que já trabalharam comigo. Tenho outras também, mas as duas, Kelly Borges, entendeu? Mas a Márcia e a Poli, elas vieram do Costela, quando eu fui trabalhar Pagador de Promessas lá. Quando, pela primeira vez, uma mostra estudantil, uma escola periferia ganha. Entendeu? Porque todo mundo ficou com medo. E eu vou falar isso aqui mesmo no áudio, né? Foi a primeira vez que mandam que desce a polícia junto. Não tinha. Agora ficou uma questão. É seguro ter a polícia e uma ambulância na frente de um grande evento municipal. Mas aquele dia, eu estava naquele dia, eu vivenciei aquele dia. Então a polícia era porque os vândalos do Santa Cruz vão detonar o teatro. Tinha, se não me engano, acho que 2 ou 3 viaturas na porta. Das outras escolas não tiveram. Mas que bom que isso, então, serviu para que, por segurança, né, de lá para cá, a gente tem a polícia na frente do teatro, né? Então, mas eu me lembro que veio porque foi dito que teria a polícia. E que como seria os ônibus trazendo as pessoas da Costela, entendeu? Eu fiz o Pagador com uma orquestra de berimbau. Tinha, acho que 25 meninos tocando berimbau, Matheus, no palco. Entendeu? Sobre o comando do mestre Piccolino. Eu não sei se ele é vivo. Eu ouvi dizer que parece que ele morreu, não sei se é verdade. E o mestre de rua, o Márcio, o mestrando de rua, que trabalha comigo até hoje, e que era um menino na época, entendeu? Que ele foi atrás dos meninos dele, e esses meninos fizeram uma orquestra com 20 berimbaus, entendeu? Então, quando morre o Zé do Burro, que é carregado na cruz por esses capoeiristas, né? Seguindo o livro de Dias Gomes, seguindo filme de Anselmo Duarte, né? Aquilo foi um boom, que até então ganhava sempre a Semos, sempre Paula Santos, sempre Tancredo. Na época, Ana Rita, que também a escola Ana Rita era no centro, se falou do centro, né? A um pouquinho mais longe seria o Paula Santos, algumas quadras mais distantes. Era sempre, Eleonor. Mas Leonor sempre vinha com peças infantis, então Leonor ficava responsável por levar os prêmios na categoria infantil. E aí, de repente, chega, sim, a periferia, a maloca, os bandidos, que era o que chamavam, entendeu? Quem que fez isso comigo? Lenira Zani, que está num lugar maravilhoso, entendeu? Né? Que faleceu agora há pouco tempo, que foi quem também enfrentou todo mundo. Não. Inclusive professores foram contra. Os professores não quiseram vir no ônibus, ser responsáveis por aquele bando de maloqueiro dentro do ônibus, entendeu? Então o Pagador me traz isto. Quando eu faço Pagador, eu estava na igreja, eu era católico, mas eu já estava... Porque você vê como eu contei pra você de pequenininho, Clara Nunes, já dublava Clara Nunes, já gostava de uma coisa, uma saia de renda morena de Angola dançar descalço, né? Com uma flor na cabeça. Tá imaginando eu com uma saia de renda, uma flor na cabeça. Né? E eu fazia uma flor de crepom e colocava na cabeça. E aí, eu não me lembro quando foi a mostra estudantil, mas no ano seguinte, mas muito no início, acho que abril, se eu não me engano, eu vou à Bahia a primeira vez. Com 2 pessoas que você viu na foto, com Clébson e Betânia. Que conheci Clébson e Betânia também junto com a Poli e a Márcia. Não conhecia a Vini ainda. Entendeu? E aí, olha a ligação da mostra estudantil. Aí eu fui... era esse grupinho que acabou maio, Rio de Janeiro, dezembro. Acabou, já vem mostra estudantil... Entendeu? No ano seguinte. E no 3º ano é Bahia, que daí logo depois entra Vinícius e tudo mais. Beleza. E aí eu vou à Bahia. Já tinha ido em terreiros, mas nenhum compromisso, nada. Nunca tinha acontecido nada comigo e tal. Porque eu tinha essa lembrança muito forte do carinho da senhora minha avó com todas as religiões. E da minha mãe... na minha casa, não se falou, isso não presta, essa é errada. Não, nós temos a nossa. Minha mãe fez o melhor dela. Você vai para a igreja, você faz isso daqui, aquela coisa toda, catequese, primeira comunhão, a crisma, o batizar, tudo certinho, bonito, como manda ali, né? E tudo bem. Minha mãe separada do meu pai. Minha mãe não ia mais à igreja, porque a igreja católica, a mulher separada não pode se comungar. E aí eu percebi, demorou para entender por que minha mãe não ia na igreja, porque ela não sentia...
pertencente àquilo, né? Só que eu não entendia de nada, né? Hoje eu entendo. Peraí, então as mulheres podem apanhar, serem maltratadas pelos seus companheiros e continuarem por conta da hóstia. Hoje não faz mais sentido para mim, né? Por conta de eu ter uma mulher na minha casa, que é a minha mãe. Não é alguém que me contou. Deus vê ela rezando em casa, com a santinha dela, com a velhinha dela, muito afim de ir à igreja. Né? E de repente ela não ia por conta disso. Né? Então, criou 4 filhos sozinha e, né? Muito bem. Então aquilo já estava me incomodando. Aí um monte de coisa me incomodando, né? Eu, quando começo a descobrir que eu era um menino... Claro, nasci gay, mas quando eu comecei a entender... Né, pra você ter uma ideia, eu tocava violão na igreja católica. E tudo junto ali, ó. Marisa Gil, escola... Tô falando 12 a 16 anos, entendeu? Que eu parei de frequentar a igreja católica mais ou menos com 16 anos. Que foi quando me iniciei no candomblé. E aí... a dança tem tudo a ver, porque olha só... Por isso que eu falo, eu não sei se foi a dança que me levou para uma nova religião, ou se foi a religião que me levou para a dança. Né? Porque eu gostava de Clara Nunes, eu comprava discos de Clara Nunes. E quase todas as músicas de Clara Nunes são muito ligadas à espiritualidade. E eu gostava de ouvir aquele som. E já na escola também, além do sapateado, quase todas as meninas dançavam. Aliás, vou te pegar a segunda foto mais antiga do Faces. Eles estão vestidos com roupa de candomblé. E eu não era de candomblé em banda, eu não sabia o que era. Eu tinha a imagem da Clara Nunes, da Beth Carvalho, entendeu? Era essas músicas que eu gostava. Martinho da Vila... Tudo que em cada disco deles, de 5 músicas a cada lado, só 2 não falava sobre essa religiosidade, né? Aí tudo bem, daí eu fui para Bahia, e aí tá no passeio turístico, eu fui com dança, lá no passeio turístico, vamos lá conhecer, eu nem sabia nada, 200 igrejas, né? E aí ele explicando, aqui então ficavam os barões, nós fizemos a visita de dentro para fora. E olha que só, de dentro para fora. Ali eu me conheci de dentro para fora, naquele dia, por um guia que foi meu anjo. Aquele guia turístico era um anjo. Ele estava lá para falar comigo. Se existem essas coisas igual os dias evangélicos, então também aconteceu comigo naquele dia. E ele começou a explicar. Aqui ficavam os ricos, os homens brancos. Aqui as mulheres brancas, Aqui as mulheres, não sei o quê. Aqui, Aqui ficavam as escravas que seguravam a sombrinha, E saímos. Aqui ficavam os cavalos, os charretes, e aqui ficavam os negros. Mateus. Foi um anjo. Ali eu entendi que não tinha mais a ver comigo. Nem mais a igreja católica e nem mais o balé clássico. Porque até então ali eu estava trabalhando muito em São Paulo, e nas escolas, porque o menino sempre tinha que dançar para ganhar, sobreviver, dançava em vários lugares, né? Era sobrevivência. Então, o meu amigo André Malozá, o Jolie Salles, a Gisele Bellot, a Elisa Lorenzoni, grandes pessoas, nomes da dança de São Paulo, me ajudaram muito. Então eu dançava com essas pessoas, né? Mas balé clássico. E aí, eu já sabia, sempre soube que eu era uma pessoa preta, mas aí eu entendi a minha epidemia mesmo, entendeu? Eu falei, não, peraí, eu não sou só a minha pele, entendeu? Eu sou construído dentro dessa negritude, entendeu? Por essa negritude, meu pai, minha mãe e tudo mais, meu avô, minha avó, embora seja neto de 1º grau de uma mulher italiana. Vai vendo, tem muita gente de salto que, eu sou italiano, depois eu conto essa história, eu sou italiano, eu sou de 1º grau, 1º grau, não sou tataraneto. A minha avó, mãe da minha mãe, veio de Nápoles, né? E aí casou com um homem que foi descendente de escravo. Então, meu avô, minha avó branca, meu avô preto. E que até tudo bem, né? Mas só para falar isso, né? Não sei onde vai servir, mas só tô conversando com você. E aí eu entendi, sabe, Mateus, que não cabia mais. E eu lembro que daí depois, os outros dias que fiquei lá, não quis mais visitar a igreja nenhuma. Quando voltei, eu falei que queria muito conversar com meu irmão. E disse isso muito para ele. E sabe o que ele falou? Que bom que você entendeu isso. Entendeu? Eu também entendi, mas agora eu não posso voltar atrás, ele disse. Né? E ele fala, olha onde eu sou um padre franciscano, porque a diocese também teria muita dificuldade para se tornar um padre diocesano. Ou é beneditino, ou é franciscano, ou é carmelita, entendeu? Porque já era também os pobres. Né? Então, onde eu coloco os pretos que querem ser padres? No meio de padres pobres, que são os franciscanos, que vão viver de esmola.
Eu lembro meu irmão quando foi pro seminário, que ele foi em Lages, Santa Catarina. Era um colégio, assim, riquíssimo a parte de estudo. Mas os noviços viviam num outro lado que só podiam sobreviver de doação. Eles comiam macaco. Lá tinha uma florestinha, um tal de macaco bugio, que é um macaco grande. Os frades, os padres, os freis matavam esse macaco e era aquilo que eles comiam. Por dias. Um macaco, ele fala que dava, tipo, mais uma semana, entendeu? Para 30 noviços. Que era mais um caldo daquele macaco com farinha. E as pontas da hóstia. Então, daí um outro convento prensava as hóstias. Então, é uma placa. Saía as bolinhas, aquela teia que ficava. As irmãs juntavam tudo aquilo e levavam para eles, que era o que eles comiam de manhã. E aí a dança tá aí, Matheus. Pode dizer que não, mas a dança tá aí, né? Ó, porque... E aí, então... Olha lá o Pagador de Promessas. Eu conheço, eu trago a periferia, a gente ganha um festival de teatro, muda a vida daqueles adolescentes, porque mudou a vida daqueles adolescentes, Matheus. Ali eu lembro, que eu não lembro nomes mais, mas que eu chegava para ensaiar com eles e eu falava, gente, vamos lá. Até a primeira vez que eu vi um revólver na minha vida, a primeira não, acho que a primeira e 2 vezes eu vi, foi lá no Costela, no ensaio de Pagador de Promessas, no Santa Cruz. Era o rapaz que fazia o Bonitão, inclusive, o personagem do Bonitão na peça. Porque ele lá já andava no movimento. E aí, mas o Bonitão não vai entrar porque ele tá armado. Coloca em cima da mesa. E eu gritava, dava bronca, presta a tomar uma porrada na cara com eles, entendeu? Porque eu tinha que entrar de igual para igual com eles e entender que eu estava do lado deles. Entendeu? Do lado deles eu não erro, do lado deles ali. Eu sei que eles passam, mas agora vamos fazer arte, vamos esquecer um pouco, então... Entendeu? Acho que esse momento de estar aqui ensaiando no teatro, a gente vai esquecer tudo. E eu consegui fazer eles entenderem isso, sabe, Matheus? Então, eu colocava o revólver ali, colocava a droga ali, entendeu? E vamos ensaiar, vamos fazer. Gente, pode pegar o que é seu para ir embora. Entendeu? Uma pena, alguns eu sei que morreram, alguns presos até hoje, meninas muito novas com 14 anos, hoje, você não me lembra a idade delas, mas tudo já com 5, 6 filhos, né? Era tudo assim, né? Então você vê, depois eu trago uma Márcia e uma Poliana que olha as artistas que elas viraram. As bailarinas que essas meninas foram. Com todo respeito a toda a leva de bailarina em salto. Mas o nome delas está consagrado, marcado, entendeu? Tá ali, entendeu? Queimado a ferro, que não tem salto. Se falar de salto, bailarina é Márcia Milanese e Poliana Fogaça, entendeu? Depois vem ali numa outra geração, Kelly Borges, Daviane, Bonfim, entendeu? São essas meninas. São essas meninas, entendeu? Que trabalham ainda hoje, né? E da maneira como elas tiveram muito pouco para conseguir o que elas têm, né? Então, o Pagador de Promessas, falei tudo isso para falar, mexe muito comigo por conta de tudo isso, né? E aí, quando eu volto, eu encontro uma outra religião que já fazia parte de mim, eu não sabia, né? E aí eu começo a entender... O que é essa Inhaçã que falava na peça? Eu montei uma menina com vestido vermelho, rodando, rodopiando e gritando, que no vídeo, no filme em preto e branco lá do Anselmo Duarte, tem essa cena. Né? Então foi a referência que a Lenira trouxe o vídeo pra gente assistir. Né? Mas o que é isso? Entendeu? Daí eu vou ao terreiro e aí eu vejo, entendeu? Aí eu me encontro, né, com esse vento, que é um vento, né? Orixá, Inhaçã é um vento, com essa protetora das mulheres separadas, da mãe solo. De repente eu tenho na minha casa, né? Fui criado por uma mulher mãe solo. Mãe solo, assim, né? Entendeu? Virou mãe solo, né? Então, de repente eu falo, nossa, tá tudo aqui comigo. Né? Eu me reconheci em tudo ali, né? E depois as promessas, né? E aí as promessas, ela parte para qualquer religião, Aí a promessa é você, o seu templo é você, né? E que a gente não cumpre. A gente acha que prometer assim, nossa, eu prometo casar com você e não casar. E não, se eu prometi uma bala e não te dei, eu já falei. E a gente falha desde criança, desde novinho, a gente aprende a não cumprir promessas, a usar a palavra te prometo como uma garantia de fidelidade, de respeito. Então o balé pagador, ele traz tudo isso, né? E aí nós fomos buscar depoimentos, né, de pessoas mesmo, tanto que tem depoimento das mães, dos bailarinos, tem depoimento lindo da mãe de Samuel, da avó da Ingrid, aquele sotaque gostoso nordestino. Então é uma peça que eu acho que, na verdade, eu já estava finalizando, Matheus, ciclos no Pagador e não tinha prestado atenção. Eu não tinha prestado atenção. Acho que ali já estava encerrando o ciclo com algumas pessoas e eu não tinha prestado atenção. A partir dali, muita coisa já começou a ficar
Fora do lugar, não. Já tinham tirado o que eram delas. Só no final eles só me comunicaram, entendeu? E aí foi isso.